1 João fica próximo de Apocalipse. Primeira João, capítulo 5, de 6 a 10. Você segura esse texto um tempinho aberto. Nós vamos orar para que Deus fale conosco através da palavra e depois nós vamos ler esse texto. Querido Deus e Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta, que será lida, Deus, em seguida. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos chamou para estar aqui nessa noite, foi o Senhor que nos trouxe. E é o Senhor que está também com aqueles que aqui não estão presentes. O Senhor sabe por que não vieram. O Senhor sabe o que eles estão fazendo no dia do Senhor, se não estão doentes, se não estão viajando, o porquê não está na Tua casa. Então nós pedimos a Tua misericórdia sobre cada um, daqueles que não estão e de nós que estamos aqui. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor decide no nosso coração para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos continuando a pregar expositivamente a primeira carta do Evangelho de João. Estamos aí no capítulo 5, no 5º capítulo, né? E nós afirmamos já na mensagem anterior que João tem como propósito fazer conhecido daqueles cristãos perseguidos lá da Ásia, pelo gnosticismo, que eles pudessem ter a certeza ou a convicção de que de fato eles tinham a vida eterna, conforme está registrado no versículo 13 do capítulo 5. Se você baixar os seus olhos aí no versículo 13, João vai dizer assim: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Aqueles irmãos já tinham crido, não é, em Jesus Cristo como Filho de Deus, e agora João está dizendo que porque eles creram, eles tinham a vida eterna, eles não precisavam dos ensinos dos gnósticos, que negavam a divindade de Jesus Cristo. Tá? Então a frase, para que saibam, identifica o propósito, por que João escreveu aquela carta. Para que aqueles irmãos e aquelas irmãs tivessem a convicção de que eles tinham a vida eterna. João, através dessa afirmação do propósito pelo qual escreve, nos faz saber que todos os cristãos regenerados, nascidos de novo, já têm a convicção da vida eterna. Já somos vitoriosos, nós somos agora vencedores em Cristo. E essa é a linguagem tanto do apóstolo João, como do apóstolo Paulo nas suas cartas. Nós agora somos de Cristo, nós somos vencedores. E por isso que o tema da mensagem, nesse capítulo 5, é: os cristãos são vencedores. Não tem o tá? Os cristãos são vencedores, esse é o tema. Então João aborda as convicções que cada cristão possui. São essas convicções que nos certificam que nós somos vencedores. Então, nós perguntamos quais que são essas convicções, e nós estamos respondendo com o texto. Então hoje nós vamos ver a quarta, nós já vimos 3 delas. A primeira é que a nossa fé, ela está alicerçada somente em Jesus Cristo. Nós pregamos isso domingo passado, versículo 1, 4 e 5. A segunda convicção é que nós já amamos a Deus e a nossos irmãos, porque nós já somos salvos. O amor de Deus já foi feito em nós, realizado em nós. Então agora nós amamos a Deus e amamos ao nosso irmão. E a terceira convicção é que nós praticamos os mandamentos de Deus, porque nós somos de Deus, porque nós já somos salvos, porque nós somos vencedores, nós praticamos a palavra de Deus. Não é pelas nossas obras, meus irmãos, é por causa de Cristo, dos méritos de Cristo, que nós conseguimos agora viver a palavra de Deus. Mas a quarta convicção que João nos dá, e agora nós vamos ler o texto, que é de 6 a 10, a convicção de que Jesus é Deus. Essa é a quarta convicção, é a que nós vamos ver essa noite. Então vamos ler o texto. João, capítulo 5. O vento passou aqui minhas páginas, deixa eu me achar. De 5 a 10, 6 a 10, aliás. Diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo.
Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito: se aceitarmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus que Ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Eu li até o 10, né? O 11 nós vamos só semana que vem continuar. Meus irmãos, nós então acabamos de ler, e João, na sequência aqui, João vai nos dar a quarta convicção, por que os crentes são vencedores. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus encarnado. Tá? Antes da exposição desse texto, eu quero fazer vocês conhecidos de algo que talvez vocês não saibam. Nós estamos aí usando a nova versão NAA. A versão anterior da Bíblia, a tradução da Bíblia que nós usávamos, era a atualizada. Tá? E na NAA retirou a parte do versículo 7 e o início do versículo 8, que dizia, na Ara: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes três são um, e três são os que testificam na terra. Então, essa parte não tem na sua versão aí, foi tirada desse texto. O motivo é que existe séria dúvida que este acréscimo tenha sido escrito pelo apóstolo João. Então, entre os teólogos, entre os pesquisadores, não de hoje, desde os séculos passados, que há uma divergência que esse texto grego não seja do texto original. Tá? Isso é preciso estudar para que você chegue a essas conclusões. Então, só aparecem alguns manuscritos que foram originados a partir do século XV e XVI. Até aí, então, não se conhecia, não se tinha no texto original esse acréscimo. Isso se tornou uma grande polêmica na igreja desde o século XIX. Então, a nossa versão Almeida, agora, a nova versão, retirou esse acréscimo, mas não altera o ensino doutrinário sobre a Trindade na Bíblia, porque o ensino que era inserido aí é sobre a Trindade. Não vai alterar, irmãos. Não é porque outros textos vão confirmar. Não depende aí desse texto que foi aí acrescentado para provar qualquer doutrina sobre a Trindade. Então, nós ficamos com o texto que nós lemos aqui. Se você tiver noutra versão aí, a NAA, ou corrigida, né? Então, e ter esse acréscimo, então, estamos dando essa explicação para que você possa entender. Meus queridos, nos versículos anteriores, capítulo 5, de 1 a 5, tá? Que pregamos domingo passado, João ensinou que os cristãos são vencedores mediante a fé que eles têm em Cristo Jesus. Não é? Que todo aquele que nele crê não perece, mas tem o quê? A vida eterna. Então, é a fé em Cristo. João também vai dizer lá que quem tem essa fé em Cristo já venceu o mundo, não vai vencer, já venceu. Pregamos sobre isso domingo. Não seremos condenados junto com este mundo. Estamos convictos também que amamos a Deus e aos nossos irmãos, e estamos convictos de que guardamos seus mandamentos. Repetindo aqui, nós já falamos agora há pouco, só para que isso fique na sua cabeça aí. João continua agora apresentando aí as convicções que todo cristão tem. E todos os cristãos têm a certeza e a convicção de que Jesus é Deus. João não está dizendo para aqueles irmãos ali, que ele escreve da Ásia, quando escreve essa carta,
que eles tinham que crer que Jesus era o Filho de Deus. Não, João já está dizendo que os crentes creem. Aqueles que têm a fé sabem que Jesus é o Filho de Deus, diferente dos gnósticos, que estavam negando a divindade da pessoa de Jesus. Então João está afirmando que os verdadeiros cristãos são vencedores porque eles creem que Jesus é Deus. João vem desde o início da sua carta defendendo essa verdade. Porque os mestres gnósticos e hereges negavam o ensino bíblico da pessoa e divindade de Jesus. Jesus, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Agora, queridos, João utiliza 3 testemunhos aqui. É um texto complicado, viu? Se a gente não procurar entender a Bíblia para explicar esse texto, a gente fica de boca aberta, sem entender nada do que o texto está dizendo. Ele vai usar aqui 3 testemunhos para provar que Jesus é Deus. E ele usa aqui a própria palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 19, 15, se você quiser abrir, pode abrir, é o 5º livro da Bíblia. Lá em Deuteronômio 19, 15, diz assim: uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém, porque qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Tá? Então, ninguém podia acusar ninguém sem ter 2 ou 3 testemunhas. João está baseado aqui no que a lei ensina. Então, no versículo 5, João pergunta, versículo que nós não lemos domingo passado. João pergunta, no final: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Termina o versículo 5 com essa pergunta. Agora, no versículo 6, que nós lemos, a 8, João vai argumentar: este, que ele está se referindo a Cristo, este Cristo é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, ele, que é Cristo, né, não veio somente com água, mas com a água e com o sangue. Ele repete aqui, afirmando a unidade das 2 coisas. E o Espírito, que é o Espírito Santo, é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Então, ele está falando aqui de 3 testemunhas que provam que Jesus Cristo é divino. Irmão, nós vamos ver essas 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E nós vamos ver na sequência aí do versículo 6, porque no versículo 7 ele fala dos 3, mas ele começa primeiro falando da água e do sangue. Então, irmãos, o primeiro testemunho que João vai citar é o testemunho da água. E aqui é algo figurado, algo simbólico, porque a água em si ela não pode testemunhar nada, correto? Jesus Cristo é aquele que veio por meio da água. Ao se referir, irmãos, à água, João, ele está fazendo referência ao evento do batismo de Jesus, quando houve uma manifestação da Trindade, confirmando que Jesus é o Cristo. Então, João está voltando lá para o evento de quando Jesus Cristo foi batizado, e quando houve a manifestação de Deus Pai, comprovando que Jesus é o Filho de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Lá em Mateus capítulo 3, 16 a 17. Mateus capítulo 3, 16 a 17. O evangelista Mateus, ele vai narrar essa verdade, dizendo: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Agora preste atenção. Olha o que o Espírito diz. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A pomba desceu, simbolizando o Espírito Santo, e o Pai do céu disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. João está afirmando
essa verdade de que Jesus Cristo veio com a água do batismo, ele foi batizado. O batismo de Jesus dá testemunho da sua encarnação, porque quem estava ali é o menino Jesus, que nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, e que agora está no início do seu ministério, sendo batizado por João Batista, não é? E o pai está dizendo, ele é meu filho. Ele é a segunda pessoa da Trindade, que está agora aí sendo batizado, que está aí com vocês. Então João Batista é o que batizou Jesus, e ele mesmo disse que fora informado diretamente por Deus que o Messias, o Cristo, seria conhecido pela vinda do Espírito Santo sobre ele no batismo. E aí, lá em João, se você quiser abrir sua Bíblia, lá em João, capítulo 1, versículo 32 a 24, João vai descrever que ele só sabia que tinha que batizar Jesus porque ele tinha sido avisado antes. Irmão, as coisas de Deus são maravilhosas. Olha o que diz. E João testemunhou dizendo, aqui é João Batista, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. Eu não conhecia, olha, João até aí não tinha visto Jesus, não conhecia Jesus. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, que foi Deus, me disse, aquele sobre quem você vê vir, descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então veja, irmão, que João está dizendo, olha, eu criei, eu fui anunciado antes que ele viria, eu não conhecia, e que eu ia batizar ele, mas é ele que vai batizar depois com o Espírito Santo. Que está falando de Jesus, que é o Filho de Deus, que é Deus encarnado. Quando João Batista batizou Jesus, ele ouviu, este é meu Filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. Então, o testemunho do batismo, quando João está ensinando aqueles irmãos que creem em Jesus, que têm certeza da salvação, João está testificando para aqueles irmãos que o testemunho da água, o testemunho do batismo, identifica que Jesus realmente é Deus, é homem e é divino. O segundo testemunho é o testemunho do sangue. No versículo 6, este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. O sangue que João se refere aqui, irmãos, é o sangue da morte de Jesus. João não está falando de um outro evento. É o sangue de Cristo. Ele está falando da morte de Jesus. É o outro evento em destaque que dá testemunho da encarnação e da divindade de Jesus Cristo. A água no batismo e agora o seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. O sangue aqui refere-se ao momento da cruz, quando Jesus está ali morrendo, houve um testemunho cósmico acerca da divindade de Jesus. Talvez você agora não vai lembrar o que aconteceu, mas há uma confirmação do céu de que aquele Jesus homem que está ali morrendo, ele é também divino, ele é Deus. A Bíblia diz lá em Mateus 27, 45 a 53, que quando o seu sangue foi derramado, o Pai novamente testemunhou que Jesus Cristo é o Messias prometido, não é? Que é o seu filho que estava ali. Então o evangelista Mateus narra que veio uma escuridão sobre a terra, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, irmãos, e a terra tremeu, e mortos saíram do sepulcro, voltaram a viver, nós não sabemos por quanto tempo. Então houve aí um poder manifesto, por causa da pessoa de Cristo, o Deus encarnado que estava ali na cruz. E pelo menos, irmão, Mateus relata que o centurião creu sobre a divindade de Jesus Cristo. Ele creu que Jesus era Deus, que era o Messias que estava ali morrendo. Mateus 27, 54. Então o batismo
separa Jesus para o ministério e o sangue testemunha que a sua obra alcançou o ápice, o apogeu, o fim. Como que isso é importante? Então João está nos levando para essas duas testemunhas. E João ainda diz, ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. Ele une os dois testemunhos. Quando no seu evangelho diz ter testemunhado, irmãos. Nós lemos lá em João, na leitura aqui da parte litúrgica, né? Que o soldado abriu o lado de Jesus com uma lança. Jesus foi ferido e saiu dele água e sangue. É provável, meus irmãos, que João esteja aqui refutando as heresias gnósticas, que afirmava que Jesus não tinha corpo real e concreto. Era o que o gnosticismo pregava, que Jesus, ele não tinha um corpo real, nem concreto, mas ele tinha só a aparência de um corpo humano. Olha que heresia. Houve um camarada chamado Cerinto, foi um dos primeiros líderes do antigo gnosticismo, porque o gnosticismo ainda existe no nosso meio hoje. Então esse é do antigo gnosticismo, que dizia que Jesus se tornou Cristo no batismo e deixou de ser Cristo quando morreu na cruz. Porém, meus irmãos, para João e para todo cristão, Jesus é Deus. Porque essa é a afirmação que a palavra de Deus nos traz. Amém, queridos? Mas o terceiro testemunho que João traz aí é o testemunho do Espírito Santo. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. João apresenta o Espírito Santo aqui como testemunha de que Jesus é o Cristo, que haveria de vir, porque ele é o Espírito da verdade, o Messias prometido. Não é? Então o Espírito da verdade confirma que Jesus é o Messias. João ouviu essa verdade da própria boca de Cristo. O próprio Senhor Jesus, João, que escreve a sua primeira carta, como também o Evangelho, é discípulo de Cristo. Então, lá em João 15, 26, João escreve as palavras de Jesus. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, quem ia enviar? Jesus, que ia enviar. Como que Jesus ia ter essa autoridade se ele não é Deus? Então ele está como homem e como Deus ali ensinando os seus discípulos, que quando ele voltasse para o Pai, ele ia enviar da parte do Pai o Espírito da verdade, que procede do Pai, mas também que procederia dele. E esse dará testemunho de mim. Então o próprio Jesus falou que o Espírito Santo daria testemunho dele. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não fará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciar a vocês, as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Olha aí. Jesus está dizendo, tudo que o Pai tem é meu, porque ele é igual a Deus. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Capítulo 16, de 13 a 15 do Evangelho de João. Meus irmãos, Jesus Cristo deixou claro que o Espírito Santo é o segundo paracleto. O primeiro paracleto é Jesus. O segundo paracleto é o Espírito Santo, que quando ele viesse, transmitiria a verdade acerca da sua pessoa. O Espírito Santo ia falar da pessoa de Cristo, da sua obra, do seu ministério. Então o Espírito Santo está nos transmitindo a verdade de Cristo. Sempre vai ser essa a obra do Espírito Santo. Irmãos, é o Espírito Santo que produz a obra do arrependimento na sua vida. A obra da regeneração é o Espírito Santo. Você não tem condição de crer em Cristo, você não tem condição de se converter a Cristo se não for pela obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo, primeiramente, que vem na tua mente, através da pregação do Evangelho. Você recebe a pregação do Evangelho, o Espírito Santo convence você de que Jesus é Deus, de que Ele é o Salvador do mundo. Aleluia. Amém? É a obra do Espírito Santo.
Então ele produz a conversão, a regeneração e passa a habitar na vida do crente. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz que ele é o penhor, ele é o selo na nossa vida, da nossa redenção. Paulo também vai escrever isso em Romanos 8, 15, 16. Então ninguém conhece a Jesus como Senhor, se não for por meio do testemunho do Espírito Santo. E é isso que João está ensinando, que nós já temos esse testemunho da água, do sangue e do Espírito, porque nós já cremos, porque nós já temos a vida eterna. Então aqueles irmãos não podiam ser enganados pelo gnosticismo, como também nós não podemos ser enganados hoje pelas falsas doutrinas que estão por aí, negando que Jesus é Deus, que dizem que Jesus é apenas um homem comum, agora um Jesus histórico, um homem bom que viveu lá no passado. Não, meus irmãos, Jesus é Deus, amém? Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias. Mas, meus irmãos, se não fosse então pelo testemunho do Espírito Santo no nosso coração, nós não teríamos a certeza dos benefícios da Santa Ceia na nossa vida, em razão da morte e da ressurreição de Cristo para a nossa redenção. Se não fosse pelo Espírito Santo. É Ele que confirma todas as verdades das Escrituras de que Jesus é realmente o Filho de Deus, que é o homem, Deus, que morreu e ressuscitou para a remissão dos nossos pecados. Eu quero concluir dizendo para você, meu irmão e minha irmã, que estas verdades que nós acabamos de ouvir são os pilares da nossa fé. A base de todas as outras certezas dos cristãos. Que Jesus Cristo é Deus, que foi batizado, que o Pai e o Espírito Santo confirmaram essa obra, o seu ministério foi desenvolvido até a sua morte, quando ele morre em nosso lugar na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. São os pilares da fé, a base de todas das outras crenças que nós podemos ter, está aqui, nesses três testemunhos. João combateu então as heresias gnósticas ao mostrar que o mesmo Deus homem batizado por João Batista é o mesmo que foi morto na cruz do Calvário. E esse é o assunto que predomina toda a carta, a primeira carta de João, até o fim. Afirmar que quem morreu na cruz foi o Cristo. E se, irmãos, se isso não for pregado, se isso não for confirmado, não faz sentido nenhum. Pois se fosse apenas um homem comum, o seu sacrifício propiciatório, remidor dos nossos pecados, não teria eficácia, não teria sentido algum. Porque pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer, não é isso que a Bíblia diz? Mas Jesus morreu por todos. O sacrifício dele é suficiente para perdoar os pecados de todos, embora que nem todos vão ser salvos, nem todos vão ser perdoados. Mas foi suficiente para isso. O homem, Deus, mas um homem justo, o homem perfeito. Então, meus irmãos, se Jesus não fosse Deus, não teria sentido também hoje a ministração da Santa Ceia, da Eucaristia. Então, Jesus Cristo foi batizado na ocasião do seu ministério terreno, e a sua morte foi o cumprimento do seu ministério messiânico, o fim do seu ministério na terra. Ele agora está exaltado ao lado de Deus Pai, assentado ao lado de Deus Pai, e a Bíblia diz que de onde ele virá para nos buscar. Aí ele virá agora como juiz. Ele virá para julgar todos os povos. E agora, meus irmãos, o que nos resta é sermos gratos por essa obra de Cristo. E agradecer pela palavra de Deus, que nos revela as verdades, a certeza que nós temos, tudo por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. Tudo por causa do amor de Deus por nós. E é isso que João quer, escrevendo a sua carta. Que você que já creu, tenha essa convicção, essa certeza, que Jesus é Deus.